Laura, bom dia, tudo bem, Laura, não tem problema. Sem problema, Jeová. O importante é que chegaram, tá? Sejam bem-vindos. Então, é muito isso. Mas a ideia é tipo isso, sabe, Ítalo? Assim, pensar, né? Buscar essas alternativas, né? Que não é uma alternativa, são N alternativas, são conjuntos, né, de medidas, de alternativas, que juntas, uma ajudando a outra, a tentar resolver aí o problema do aquecimento global e as consequências dele, né? Alessandra, mas eu vi que existem pesquisas, né, americanas principalmente, que diz que o aquecimento global é normal, o efeito estufa é normal, é natural, é da natureza. Sim, isso aí não tem o que se discutir, né? O aquecimento global, tudo bem, Letícia. O aquecimento global, ele é um processo natural da Terra, é o ciclo natural da Terra. A Terra tem os ciclos de congelamento e os ciclos de aquecimento. Nós estamos no ciclo de aquecimento, né? Já tivemos aí pelo menos 3, 4 eras do gelo, né? Já tivemos aí picos de aquecimento. Não é isso que nós estamos discutindo, né? Nós sabemos que o efeito estufa, o albedo, camada de ar, né? E a temperatura que fica aqui dentro da camada de ar da atmosfera, lembra? Que a temperatura bate, reflete, e a temperatura que fica é o albedo, né? Promovendo aí esse aquecimento interno, né, da atmosfera terrestre, que promove o ciclo do ar, umidade, massas de ar, chuva, etc. e tal. Isso é natural. O que não é natural é o aumento dessa temperatura em 1 grau nos últimos 50 anos. Esse aquecimento ele é gradativo e ele leva, pelo ciclo natural da Terra, ele leva milhares de anos para acontecer. Nós estamos acelerando esse processo. Isso não é natural, não é normal. E o problema é exatamente esse. Nós não estamos discutindo o efeito estufa, nós estamos discutindo o aumento da temperatura, o chamado efeito estufa, que é o aquecimento global, né, que está acelerado, está rápido, está acima da média. E a Terra, pela dinâmica dela, ela leva um tempo para isso acontecer. E nós estamos acelerando esse processo. Então, toda a natureza que é cíclica, que é sistêmica, é um sistema, ela está acostumada a um ritmo, a um processo. Quando o homem interfere e acelera esse ritmo, esse processo, nada na Terra está preparado para isso. Então, por isso as consequências, né, negativas dentro disso. E é nisso que a gente tem que pensar. Se não deixa eu ver aqui, é vital. Se não tivesse, nós seríamos um picolé. Sim, Miriam, se nós não tivéssemos, João Marcelo diz é vital, né? Essa parte do aquecimento, do efeito estufa, ela é importantíssima, né? Meu Deus, como eu queria ter vivido a era do gelo. Queria não, viu, Natália? Muito gelo. Sobrevive. Complicado. Parece o Game of Thrones. A porra do inverno nunca chega só esquenta. É tipo isso. Principalmente para nós aqui. E a tendência é só aumentar, viu, Titanos? Para nós aqui. Próxima linha do Equador, viu? Caatinga se tornar deserto. A tendência é essa. Então, quer gelo, se muda. Alessandra, eu gostei de uma comparação de um dos vídeos feitos, do cigarro e aquecimento global. Sim, Joanine, aquele vídeo é divino. Porque ele puxa exatamente na visão crítica, que é o que nos interessa, né? Sobre isso. O cigarro demorou muito tempo para ser considerado ruim. E ainda tem, né, a política do não admitir, né, que faz mal. Segundo, né, o Ministério, fumar demais pode, olha a expressão, pode fazer mal à saúde. Não é que faça mal à saúde, ainda hoje não se admite. A relação do aquecimento global é do mesmo jeito, né? Existe aí, como foi dito anteriormente, a indústria, né? Ela não quer saber do problema ambiental, né? Por quê? Porque ela visa o lucro, então ela vai fazer de tudo para combater isso. Então, essas pesquisas para dizer que aquecimento global é natural, que efeito estufa já existiu, tudo é uma tentativa de tentar negar o problema, a problemática do aquecimento global e tentar resolver, né? Você citou muito bem, perfeito, né? Mesmo existindo evidências, do mesmo modo, o aquecimento global, mesmo existindo evidências de que o homem é responsável por parte do aumento da temperatura, ainda existem pessoas que não acham isso. Joane, infelizmente existem pessoas que ainda acham que a Terra é plana, né? Então, sem noção, vai ter muita gente. E quando você tem toda uma
É isso que a gente tem que chamar a atenção. Toda uma indústria midiática, tecnológica, né, e até mesmo científica, porque a ciência ela é usada, né, a gente tem que entender que a ciência ela é para buscar respostas, mas ela pode ser usada de forma negativa, né? Como foi o caso da construção, a ciência descobriu aí o átomo, o enriquecimento do átomo. O enriquecimento do átomo pode gerar energia, pode gerar coisas boas, né? Geração de energia nuclear, a ciência nuclear, como é a medicina nuclear, como tomografia, radiografia, mamografia, que precisa desse enriquecimento, né, desse material para funcionar. Nós temos aí a medicina nuclear, a quimioterapia, a radioterapia, que ela precisa disso aí, mas também o homem usou a ciência nuclear de forma negativa, como foi, por exemplo, a criação da bomba atômica. Então, é tudo como você usa. A ciência ela pode ser para evoluir, ela pode ser usada como arma, né, como uma forma negativa. E nesse caso aí, ela é usada de forma negativa. Quando ela foi usada para tentar provar ou negar a questão do cigarro fazer mal à saúde, causar câncer, e hoje é usada para provar a todo custo que o aquecimento global não é um problema da emissão de gases poluentes, da indústria e tudo mais, né? Porque é mais fácil eu tentar negar, negando as evidências, disfarçando as aparências, que você vai empurrando com a barriga e vai continuando explorando, vai continuando desgastando, e não é problema meu, e o lucro continua vindo, né? Então, é nesse sentido, é camuflar a verdade, exatamente. Letícia, os terraplanistas, eles nos atrapalham um pouco, mas tudo bem. Então, assim, camuflar a verdade para não tomar uma atitude. É igual a gente. A gente erra, mas não admite que errou. Por quê? Porque admitir que errar é tentar consertar o erro. E a gente fazendo de conta que não errou, que não admitiu, e na vida como se nada tivesse acontecido, mas o problema continua existindo em cima do seu erro, né? Ele não vai deixar de existir. Você só está empurrando com a barriga. O problema ele vai continuar. Por quê? Porque é mais fácil eu não admitir, fazer de conta que não é comigo e vou seguir em frente, porque aí eu não tenho que resolver o problema. Mas você não resolver não significa que ele não vai estar ali, né? Ele vai continuar. Essa questão do problema ambiental, que é um dos impasses que a gente vem vendo aí quando se estuda essas conferências há pelo menos 60 anos. É disfarçando as evidências, né? Disfarçando as evidências, que a gente vai empurrando com a barriga e vamos ver até onde vai dar. Só que é um ponto que não dá mais, né? Que já gera problemas que até mesmo economicamente. Quando é que os países, os governantes, os industriais, né, os donos do capital, eles vão começar a pensar essa questão ambiental, vão começar a discutir essas mudanças quando começa a pesar no bolso, quando as secas, quando as enchentes, né, quando todo esse ciclo climático, o processo de desertificação, quando o aumento do nível do mar começa a prejudicar a economia, começa a prejudicar a produção do lucro deles, né? E aí, quando começa a pensar uma forma de melhorar essa situação. Não está acontecendo, mas se acontecer, como é que a gente pode proceder? É bem isso, entendeu? O discurso que a gente vai percebendo quando você vai estudando essas políticas internacionais ambientais. Então, pensar essa questão ambiental, você já pensa ela há muito tempo, né? Nos anos 60 já existiam discussões sobre isso, né? Sobre essa questão da poluição, dos desgastes, né? E tudo mais. Só que até então eram ambientalistas. Eram aquelas coisas, eram os fanáticos ambientais. Que não querendo provocar o caos. Aí vem toda a política de credibilidade, né? O Jadiel diz, ou então, quando não tem mais solução, eles pensam em querer ajeitar, exatamente. Como, por exemplo, querer uma máquina para recongelar a Antártica, né? Quando toda a problemática já está aí
vírus sendo liberado no ambiente, né? Bactérias já sendo liberadas de volta no ambiente, que já estão congeladas lá na Antártica há milhares de anos, quando cidades inteiras, cidades costeiras inteiras já estão sendo destruídas pelo aumento do nível do mar, quando os recifes e corais já estão morrendo por conta do aumento da temperatura desse mar, né? Então, peixes, animais marinhos que estão migrando, estão deixando de fazer seu processo migratório por conta da mudança das circulações das correntes marinhas. Então, já está acontecendo, é um problema que já acontece. Então, agora vamos tentar resolver, né? Mas resolver como? Eu não posso deixar de lucrar, eu não posso deixar de produzir, né? Vocês não podem deixar de consumir para que eu enriqueça com isso. Como é que vai fazer? Que tem o problema, mas como é que nós vamos fazer? Então, os anos 70, ele acaba sendo um marco importante para essas discussões ambientais, né? A gente tem que pensar isso. O Estocolmo, na Suécia, né, em 72, nós tivemos aí a primeira conferência das Nações Unidas para pensar aí o desenvolvimento, né, do meio ambiente, a CONUMAR, né? Conferência das Nações Unidas para o Meio Ambiente. Então, nessa conferência, a gente percebe o quê? Que foi umas outras reuniões bem... tinha tido, uma era 2 anos, sobre isso. Mas eu vou trazer... Nós já tivemos vários, mas eu vou tentar trazer aqui, porque o tempo também é pouco, para a gente pensar. Estou olhando aqui a hora, meu gente, até 9h45. Quando for 9h40, me avisem, por favor. Pensar essa questão ambiental, certo? Suécia, Estocolmo, 1972. Por que a gente traz ela para esse ambiente? Porque foi, digamos assim, inicial onde os países decidem, os governantes capitalistas, que a gente tem que entender que nessa época estava acontecendo a Guerra Fria, disputa capitalismo e socialismo, a gente tem que levar isso em consideração, né? A ONU é uma criação dos países capitalistas. Então, foi a primeira conferência onde esses governantes desse país capitalista, não foram todos, foi uma participação bem menor, mas que eles decidem sentar e pensar e discutir essa questão ambiental, né? E o que é que a gente precisa levar em consideração dessa conferência? Ora, ali estava tendo um discurso ambiental no princípio de conservar o meio ambiente. Então, conservar, nós não podemos degradar. Então, a ideia do zerismo, né? Zerar a exploração, zerar o desgaste, zerar a poluição gerada em cima dessa degradação, né? De um lado, pessoas, cientistas, né, ambientais, engenheiros, políticos ambientais, que defendiam esse discurso do zerismo, né, do conservar e preservar a qualquer custo. E do outro, né, os representantes industriais que falavam que não. O que precisa chamar a atenção aí é que tinha países que estavam se capitalizando, né? Que estavam se industrializando, na verdade. Existia quem é que discutia e quem era que países que já tinham se industrializado, que já tinham desgastado, que já tinham explorado, que continuavam já com isso aí, agora com essa ideia de que precisa se preservar. E de um outro países que não eram industrializados, que estavam começando a se industrializar, que estavam recebendo essas indústrias poluidoras desses países já industrializados, e que ele dizia, não, de crescer, desenvolver, eu também preciso ter. Não é justo nesse momento, né? Então, existe essa disputa, né? Desenvolvido, não desenvolvido, porque hoje a gente usa esse termo, mas naquele tempo era país de primeiro mundo, segundo, terceiro mundo. Mas tipo industrializados, consolidados e outros que estavam se industrializando, né? E aí, eu preciso me desenvolver, não, você precisa preservar. E essa disputa. Então, foi uma disputa inicial, mais econômica, política e de jogo de interesses, a gente precisa entender isso, e que não
teve muita, como é que eu posso dizer assim, não se resolveu muita coisa. Na verdade, por que Estocolmo ele foi importante? Que se criou a secretaria, digamos assim, a secretaria, né, da ONU voltada para o meio ambiente, né, que é a PONUMA, né, que é um braço da ONU que se pensa e desenvolve essa questão ambiental. Então, hoje a ONU ela tem essa organização que é voltada diretamente para a questão ambiental. Foi lá que se foi criada a ideia de um painel internacional de controle nos anos 80, 90, né, que era esse painel intergovernamental para estudos climáticos. Ele junta mais de 1.000 cientistas do mundo todo. E foi lá também o pontapé inicial de criação de ONGs voltadas para essa questão de preservação do meio ambiente. E também ficou determinado que teriam outras conferências para se pensar e discutir sobre as questões climáticas. Então, Estocolmo ele teve esse papel, porque foi tipo assim, o pontapé inicial, certo? Os anos 80, eles transcorrem de se estudar, de se pensar, de se criar medidas, acordos. Em 87, nós tivemos aí em Montreal uma nova conferência, que lá foi criado o Tratado de Montreal, né, em 87, que ela trazia, o Tratado de Montreal, ele foi importante no sentido de que ele foi o primeiro tratado, foi um modelo padrão que vem sendo seguido, assim, aquele modelo de tratado que vem depois só completado, né, como Kyoto, Paris e tudo mais, voltado para essa gente, né? Então, é nesse Tratado de Montreal, nesse modelo de Montreal, que nós temos, por exemplo, a criação, a ideia de substituir os gases, né, que são prejudiciais à camada de ozônio, os CFCs, né, e CNH, que são os cloretos, né, o dióxido de carbono, né, e tudo mais, que são prejudicados aí, os aerosóis como o da geladeira, o aerosol do desodorante, né, que são aí um dos responsáveis pela agressão da camada de ozônio. Então, dentro desse esse documento, porque a partir daí começa-se a se pensar de produtos, né, alternativos a isso, inclusive para a produção de energia, a ideia, o embrião aí para as energias alternativas aos combustíveis fósseis, né? O Kofi Annan, que foi aí um dos dirigentes da ONU, alguns anos depois, né, ele deu uma declaração que ele diz que o Tratado de Montreal foi um sucesso. Fazer com que todos os países signatários, ou seja, todos aqueles países que fazem parte dessas conferências, assinassem durante essas 2 décadas depois, né? Assim, até 2000, todos os países tinham assinado esse Tratado de Montreal. Só que é um sucesso burocrático, mas a gente sabe que na prática isso, o aquecimento global, né, e outras coisas também, a camada de ozônio ainda existe. E uma das justificativas deles de ozônio, de certa forma, comprometeram, né, e foram mudando essas políticas, né, de energia e tudo mais, de poluição, que diminuiu o buraco na camada de ozônio. Só que não resolveu o problema, tá, gente? É o que eu chamo a atenção aqui. Foi um sucesso porque todo mundo assinou. E foi um sucesso porque reduziu o buraco na camada de ozônio, segundo o Kofi Annan. Mas, na minha opinião, não foi porque o problema existe. E, na verdade, assim, todo mundo assinou porque no decorrer desses 20 anos houve mudança nesse documento. E uma delas foi o chamado crédito
do carbono, né? Que era o quê? Quem assinasse lá o protocolo de Kyoto é uma extensão, né? Os países que assinam, eles podem comprar no mercado financeiro, na bolsa, os créditos de carbono. Por exemplo, um país como o Brasil, que investiu alto em combustíveis alternativos, ele tem até tantos por cento de eliminação de gás carbônico, de CFC, né, para a atmosfera. Mas aí ele vai e ele não cumpre, ele ele não polui tanto, né? Ele consegue aí manter os níveis baixos. Então ele vende o crédito dele, o que ele pode, o que está sobrando, para um país que polui mais. Não resolve o problema. Na verdade, você só está vendendo até hoje que compra esses créditos e continua poluindo do mesmo jeito. Que são os maiores poluidores do planeta. Então, na prática, isso para mim não, tá entendendo? Não resolveu muita coisa, não. Aí começa-se a se pensar. 9h40. Tá, obrigada. Já. Então, mas o Montreal ele foi importante porque por conta desse tratado, né, as pessoas, os países signatários que até então lá em Estocolmo não tinha aquela resistência de se discutir que foi a consolidação do IPCC, lembra? O painel intergovernamental, né, de controle, de estudo e controle das mudanças climáticas. Então, o IPCC ele foi importantíssimo, porque ele desenvolveu um estudo, são mais de 1.000 cientistas do mundo todo, onde ele desenvolveu um estudo, certo? Importantíssimo, que a partir desses estudos, né, se comprovou a questão da problemática do aquecimento global. Certo? E essas mudanças climáticas a partir desse aquecimento global, que foi um pontapé, um instrumento importantíssimo é importantíssima para as discussões dessas políticas internacionais ambientais, certo? Que é o que a gente vai ver na nossa próxima aula, nosso próximo encontro. Eu gostaria de saber se é viável para vocês, na quarta-feira, que está programada a atividade, se seria viável a gente fazer um encontro virtual. Para a gente concluir essa discussãozinha, a gente encerra e na próxima semana. Ok, então. Então, na quarta-feira termina. Por favor, tragam informações que vocês veem sobre essas conferências para a gente discutir aqui. Eu sei que é muito rápido, assim, 35 minutos eu acho muito pouco, gente. Eu falo demais. Mas, por favor, contribuam, ajudem. Se tiver claro para vocês também, se tiver dúvidas, a Mariana levantou a mão, desculpa, Mário, só vi agora, mas você pode falar, tá? Se vocês tiverem dúvidas, por favor, se manifestem, contribuam, tá? E aí, quando for na quer falar, por favor. Não, até sem interesse, não tinha visto. Tá bom, então. Pois, até lá, um abraço para vocês,